Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dieira aqui e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso Automatize Tarefas Maçantes com Python. Na aula de hoje, a gente vai continuar estudando o módulo OpenPyXL para ler arquivos do Excel aqui no Python. Então, primeiramente, a gente vai utilizar o LibreOffice na opção ---- calc para escrever um arquivo .xlsx. Então vamos começar escrevendo aqui no LibreOffice ---- calc. A gente vai criar um arquivo aqui do LibreOffice, com a extensão .xlsx. Tá aqui, ele abre um arquivo sem nenhum título. Essa é a nossa primeira planilha. Eu vou colocar aqui algumas quantidades e valores quaisquer, simulando uma lista de feira, por exemplo. Eu vou colocar maçã, banana, uva e morangos. Na segunda coluna eu vou pôr algumas quantidades, 1, 2, 5, 4. E aqui na terceira coluna eu vou pôr alguns valores. Vamos dizer que essa maçã custa R$2, as duas bananas vão custar R$4, uva a gente põe R$6 e os morangos aqui vou colocar R$3 ao todo. Só alguns valores aleatórios para a gente ter o que exibir na tela. Vamos fazer o seguinte também, vamos criar aqui uma nova planilha, para a gente ter mais de uma planilha para exibir. Essa aqui é a minha X1, minha primeira planilha. Já vem com esse nome por padrão. Eu vou clicar aqui abaixo no sinalzinho de mais. Ele vai abrir uma nova planilha para mim. Vou pôr aqui só Geofisicando e abaixo pôr Rodolfo. E dois valores aqui, 1 e 2. É uma segunda planilha qualquer, para a gente ter alguma coisa para exibir lá na tela do OpenPyXL. Aí eu venho aqui em File, essa primeira aba aqui, no LibreOffice, e utilizo Save As, salvar como. Eu vou escolher a pasta em que a gente está trabalhando, está dentro de Geofisicando, no curso Automatize Tarefas Maçantes. Vamos colocar um nome aqui, exemplo, colocar nome exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher a extensão. Por padrão, aqui abaixo, a gente vê que a extensão padrão do LibreOffice é .ods, que é uma planilha aqui do LibreOffice. Eu tenho que clicar aqui nessa setinha e escolher aqui a opção Excel 2007-365 com a extensão .xlsx. Cliquei aqui. E agora eu posso clicar aqui no botão em verde para salvar. Ele vai abrir essa tela aqui para mim. E eu escolho Use Excel 2007-365 Format. Então aqui já mudou o título do meu arquivo para exemplo.xlsx. Posso clicar no xzinho para fechar. Ctrl L, se eu der um ls, está aqui o nosso exemplo.xlsx. A gente acabou de criar nosso primeiro arquivo xlsx utilizando o LibreOffice. Aí vamos agora aprender a ler esse arquivo no Python, utilizando o OpenPyXL. Apertar aqui Ctrl L. Vamos primeiramente ler no console, e aí nas próximas aulas a gente aprende a utilizar o OpenPyXL dentro de scripts. Aqui, Python 3. Vai exibir esse aviso aqui. Apertar Ctrl L. Vamos fazer o seguinte, vamos carregar primeiro o arquivo aqui dentro do console do Python. Na realidade, primeiramente a gente tem que importar o OpenPyXL. Então, import, espaço, OpenPyXL. Aperto Enter aqui, ele já importou o meu módulo OpenPyXL. Eu vou utilizar uma variável, que é WB, posso escolher um nome qualquer. E vou fazer o seguinte, OpenPyXL.load, de carregar, underline, workbook. Lembrando que o nosso arquivo também pode ser chamado de workbook. E aqui eu passo o nome do arquivo para essa função, que é justamente exemplo.xlsx. Como ele está na pasta atual, o Python vai procurar aqui na pasta atual por padrão. Se ele tivesse outra pasta, eu teria que informar o caminho aqui para o diretório onde está esse arquivo. Então aperta Enter. Vamos utilizar o seguinte, a função type, para obter o tipo dessa variável WB.
é justamente uma classe do OpenPyXL, que é uma workbook. Então está aqui a nossa workbook. Okay? A gente conseguiu carregar esse nosso arquivo de planilhas aqui para dentro do Python. Agora, a gente pode obter os nomes das planilhas. Primeiro eu vou utilizar uma função que já está obsoleta, e depois a gente vai aprender, né, a como fazer, né, da maneira mais atual. Então, wb.get_she_names, para obter os nomes das planilhas. Aperto Enter aqui, ele vai exibir para mim os nomes das planilhas. Eu tenho x1, x2, mas ele exibe também um aviso, avisando que essa função, né, ela já está obsoleta. Então, para eu usar wxnames em vez dessa função. Então, vamos utilizar wb.shenames. E aí ele já exibe aqui para mim, da forma mais atual do OpenPyXL, né, os nossos nomes das planilhas. Eu tenho a primeira e a segunda planilha. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos agora, né, obter uma dessas planilhas. A gente pode fazer da seguinte maneira. Vou armazenar nessa variável x. Vai ser uma planilha. Então pego dwb.get she by name. E aqui dentro dessa função eu vou passar o nome da planilha que eu quero armazenar nessa variável x. Vou colocar aqui justamente a primeira. Aperto Enter. Né? Ele me avisa de novo que essa função também está obsoleta, para eu utilizar, né, esse outro modo aqui de obter uma planilha. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos utilizar type para observar quem é essa nossa x. É justamente uma classe do OpenPyXL, que é uma worksheet, que é justamente a nossa planilha. Ok? Então assim a gente conseguiu armazenar essa planilha dentro de uma variável. A gente já vai, né, conseguir obter as células, né, dessa planilha aqui e já vai, né, conseguir trabalhar com esses dados. Vamos com calma que eu primeiro preciso mostrar, né, como, né, essas funções que estão obsoletas elas são utilizadas agora. Então ele já informa aqui para eu utilizar, né, o WB, que é o nosso workbook, passando entre colchetes o nome da planilha. Então, ao invés de utilizar aqui a nossa getSheByNames, vou fazer o seguinte. Essa nossa she vai receber, né, o nosso wb entre colchetes o nome da planilha. Eu quero a primeira. Então, she1. Fecho colchetes. Aperto o Enter aqui. Se eu utilizar agora type she, eu vejo o seguinte, que a minha variável, né, ela armazenou dessa forma aqui a minha planilha, minha worksheet. Então, essa é a maneira mais atual, né, de obter uma planilha do OpenPyXL partindo de um workbook, ao invés de usar essa função. Talvez em alguma documentação, e até mesmo no livro Automatize Tarefas Maçantes, vocês vão encontrar, né, a utilização dessa função. Saibam que agora a maneira mais atual de fazer isso é essa aqui. Essa função já está, como diz o aviso, obsoleto. Vou apertar aqui Ctrl L. Então a gente já tem a nossa planilha armazenada nessa variável x. O que a gente precisa agora entender como obter são os valores nas células, os dados armazenados nessa planilha. Primeiro dado que a gente pode obter é x title. Aperto o Enter aqui, é o título da planilha, justamente a nossa x1. Ok? Então essa é a nossa primeira planilha. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar agora obter a planilha ativa. Se eu utilizar a função se eu utilizar, por exemplo, essa variável anoda x e tentar utilizar a função wb.getActiveX, olha só o que vai acontecer. Ele vai me dizer que esse atributo getActiveX já não está, né, nesse nosso workbook. Muito embora lá o nosso Automatize Tarefas Maçantes com Python diga para a gente utilizar essa função. A forma de obter, né, essa planilha ativa é o seguinte. wb.getActiveX
active. Vou apertar Enter aqui, né? Vejo que nada aconteceu, mas se eu utilizar another she e quiser obter o título dela, então ponho .title, olha só o que vai acontecer. Another she.title é a nossa she2. E agora a gente pode voltar a um conceito importante que a gente viu na aula anterior, que é o conceito de planilha ativa, né? Eu obtive aqui a minha planilha ativa e armazenei nessa variável another she, né, utilizando essa propriedade .active do workbook. Okay? E quando eu vou olhar o título dela, é a nossa planilha 2. Por que a nossa planilha 2 é a planilha ativa? Porque essa foi a última planilha que ficou aberta quando a gente fechou o nosso arquivo lá no LibreOffice. Essa aqui é a planilha ativa. Ok? Então eu tenho as planilhas do workbook e tenho uma planilha que é a planilha ativa, que é aquela que ficou aberta quando eu fechei o arquivo. Agora vamos obter, né, as informações das células. Para isso eu posso utilizar o nome da nossa variável, né, que a gente já armazenou a planilha nela, que é a nossa variável she. E aí eu passo, né, o identificador da célula, né, entre aspas simples. Eu quero a célula A da coluna A da linha 1. Ok? Fecho colchetes aqui. Qual é o valor que eu vou obter? Apertar Enter aqui. Né? Ele exibiu para mim que é essa célula aqui. Então parece que a gente iria obter, né, parece que a gente obteve o valor, mas a gente obteve o objeto célula. Se eu quiser o valor, eu tenho que fazer o seguinte. Escrever .value. Ao apertar Enter, eu obtive maçã. Maçã que é justamente a primeira fruta que a gente colocou lá na planilha. Ok? Então, she A1 vai me retornar a célula A1, esse objeto, célula, e .value vai me retornar o valor dessa célula. Ok? Então, eu posso fazer o seguinte. Ctrl L. Vamos fazer o seguinte. Vou escrever uma variável A1. Recebe a nossa she A1. Fecho colchetes aqui. E agora eu utilizo A1.value. E aí a nossa A1 é justamente uma célula, né, que ela recebeu a célula desse objeto aqui, she A1. E, né, essa célula .value vai ser a nossa maçã. Então assim eu posso armazenar a célula em uma variável, no caso A1, e obter o valor com .value. Eu também posso armazenar o próprio valor, né? Vou colocar aqui uma outra variável chamada de value. Ela recebe A1.value. Se eu exibir aqui no meu console quem é value, é justamente o valor maçã. Ok? Outra coisa que a gente pode, né, armazenar aqui em variáveis no Python é a linha e a coluna. Então aqui eu tenho... Vou fazer o seguinte. Né, vamos armazenar a segunda fruta aqui no caso. Então a nossa she. Vou armazenar nessa variável C aqui a nossa she A2. Então é a coluna A, linha 2. Apertar Enter aqui. Se eu exibir quem é C, C é uma célula, né, dessa planilha 1, que é justamente a célula A2. Ok? Eu posso exibir C.value, que é banana. É a segunda fruta que a gente cadastrou. Assim como eu posso também exibir C.row. Apertar Enter aqui, ele exibiu para mim 2. Percebam o seguinte, 2 é um número. Então aqui eu tenho o retorno de C.row é um número 2. Não está entre aspas simples. Então isso aqui é um número. O retorno de C.value, como eu coloquei uma string nessa célula, é banana entre aspas simples. Então isso é uma string do Python. Se eu quiser obter essa linha, né, como uma string, eu tenho que passar ela dentro da função str. Apertei Enter aqui, str crow, está aqui a minha linha 2 entre aspas simples. E para obter o valor da coluna, c.column. Apertar Enter aqui, né?
ele colocou aqui para mim a coluna 1. Então, eu tô aqui nessa coluna 1. Ok? Se eu utilizar também c.coordinate, ele vai me mostrar a coordenada aqui na minha worksheet, ou seja, na minha planilha, que é justamente a coordenada A2. Ok? Então, assim a gente obtém, né, as informações da nossa célula. Sei que essa aula ficou bem complexa, tem um monte de informação, né, para a gente analisar, para a gente estudar. Eu sugiro que vocês tentem fazer passo a passo, né, cada um dos comandos que a gente utilizou aqui. Façam primeiro no console do Python, depois já tentem começar a utilizar isso em algum script. Nas próximas aulas, a gente vai ver isso passo a passo dentro de scripts do Python, né, utilizando o módulo OpenPyXL. Não se esqueçam de deixar qualquer dúvida aqui nos comentários, que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.